Hoje eu vou falar uma forma como a gente vem produzindo nossos alimentos e isso vem causando alguns impactos. A maioria das práticas elas são feitas de floresta para a monocultura de algum tipo de agricultura. Nesse vídeo demonstra um canteiro de hortaliça de forma protegida, né, com estufa para proteção de insetos, poeira, vento, chuva, outros fatores que venha desfavorecer. Esse fator que vem desfavorecendo geralmente está atrelado ao não entendimento do homem em relação às práticas de conservações, né? Nesse simples exemplo, trago para vocês uma hortaliça feita de modo convencional, apesar que existe certa biodiversidade de espécie, mas tem muitas coisas assim adversas nesse plantio. Uma delas é trabalhar com solo exposto, em pleno bioma cerrado, terra arenosa, que faz com que a água seque rápido por conta do fator de lixiviação e de evaporação, faz com que necessite mais de irrigação, de molha e muito manejo assim. Porque a terra fica, apesar de ser solo arenoso, tem uma certa porcentagem de argila e fica compactado esse solo, né? E esse excesso não é tão bom para o desenvolvimento das plantas. Isso também faz com que desgaste muito em manejo de solo. Toda vez que se planta, o próximo plantio, existe uma necessidade muito grande de estar manuseando esse solo novamente. Isso causa retrocesso. Em vez de construir um solo a cada plantio, nessa forma de plantar, gasta-se muito matéria orgânica, trazida de fora, esterco, composto, adubos orgânicos ou não. Por conta de o processo estar sempre iniciando e parando, nunca dá continuidade. E isso causa estresse nas plantas. Também o solo fica muito pobre em termos de biodiversidade microbiana, porque quando se está revolvendo a terra, micro-organismos, insetos, micróbios benéficos para o solo, bactérias também vão tornando extintos dali, vão morrendo. E aí precisa estar colocando mais matéria orgânica, trazida de fora, para poder repor esse alimento, para que a vida microbiana ela retorne, né? Nesse caso aqui, estou fazendo um trabalho contrário do que já vinha sendo feito, né? Nesse caso aqui eu estou colocando esterco, porque aí eu faço um revolvimento, um pouco de esterco para poder voltar à vida, né? Aí aqui já está feito a incorporação do esterco ao solo. Aí em seguida eu vou fazer o levantamento dos canteiros, porque aqui o forte é horta, foco é horta na verdade. E depois eu quero cobrir todo esse solo com o resto de plantas. Provavelmente aqui será maravaia, né? Que é de uma serraria. O problema que eu vou encontrar aqui possa ser que esse esterco tenha resíduos, não sabemos,
que já estava aqui disponível. Possa ser também que o material da maravaia da antiga serraria que tinha aqui possa estar com madeira tratada, mas isso não sei, mas já tem muitos anos esse processo foi feito, mas mesmo assim eu vou fazer esse teste. Porque não tem um triturador aqui de galho, nem de matéria orgânica, nem uma forrageira para poder estar triturando material, e também não tem mão de obra suficiente para poder estar fazendo poda, eucalipto e outras plantas, capim, para estar forrando essas terras. Porque trabalhar com solo exposto, eu nunca vi nenhuma vantagem, só desvantagem até hoje, e dá muito trabalho, principalmente em horta, para estar catando mato, fazendo essa capina manual, e dá muito trabalho, perde-se muito tempo. Então, essa é uma vegetação nativa do cerrado. Acredito que essa parte já é uma parte que ela já vem regenerando, porque nota-se algumas manchas de acácia, eucalipto e pinho. Mas é só para fazer uma simples comparação aqui de como as pessoas, os agricultores convertem essas florestas, essas matas para produção de comida, né, em si, seja ela na parte agropecuária ou seja ela na parte agrícola. E quando a gente observa as florestas, elas produzem muita biomassa, essa biomassa ela vai gerar o próprio alimento e vai transformar em uma terra preta. Quando se desmata no cerrado, ao passar do tempo, a terra ela vai ficando de textura clara, clareando a cada plantio, caso o agricultor ele não faça um trabalho excelente de solo. Um simples exemplo é que as terras expostas, essa aqui é uma estrada, nota-se até rastro de alguns animais, provavelmente seja tatu. Ela é a mesma terra que está lá dentro da mata, só que a textura dela, ela vem mudando e chegar nesse estágio de areia. A areia a gente sabe que é um grau de deserto, né? Essa desertificação acontece por falta de cobertura verde, ou seja, de florestas, vegetação verde, e essa falta de matéria orgânica das plantas transforma o solo em um solo claro, arenoso. Algumas das vezes são solos assim argilosos, mas com o passar do tempo acredito que essas terras vão ficando cada vez mais porosas e com mais dificuldade de penetração da água, ou quando penetra ela lixivia logo e não fica concentração da água na terra, e por conta de várias questões de fisiológicas e químicas, né? A gente observou uma hortinha, né? E observou também uma gramínea, né? Então, quando desmatou para fazer plantio, a terra necessitou de
ser composta por vegetação. Essa vegetação que está aí é de característica de terras ácidas, picão, essas gramíneas, elas não têm muita matéria orgânica, mas já é um processo de regeneração, né? Essa é a única plantas que conseguiu sobressair aí, né? Por conta daqueles mesmos fatores da terra tá já em grau de desertificação, em grau alto. Nota também um cinturão de eucalipto, mas só que está no formato bosque, né? Uma única planta é predominando, né? Então todos esses fatores faz com que fique muito arriscado ter água no futuro. Notem que as pessoas desmatam para colocar eucalipto, pinheiro. Hoje em dia está se plantando muito mogno africano para fins de exportar madeira. Mas só que notem que eles acham que isso é uma floresta. Na verdade não é uma floresta. Isso é um bosque que causa muito impacto também por ter só um tipo de vegetação, e isso faz com que as nativas não conseguem sobressair. São plantas de outros biomas introduzidos para poder ser uma forma de fins lucrativos, só que hoje em dia já não são mais lucrativos plantar eucalipto e pinho em algumas regiões. Note que esse material, ele, mesmo que esteja em sombra, ele continua seco. Isso é fator predominante para que o fogo caia aí. E se cair aí, vai queimar da mesma forma. Contrário de uma floresta úmida, que por conta do fator fotossintético ser muito alto, e ter várias plantas ali interagindo, acontece de que a umidade é muito alta e dificilmente queima-se com muita facilidade. Em Portugal já o plantio de eucalipto já teve muito impacto em questão nessa questão climática de aquecimento global. Esse cinturão de eucalipto está entre uma clareira de plantio. Nessa clareira de plantio a gente observa muita fragilidade, mas que já está em processo de regeneração, de sucessão. Mas antes de chegar em um grau de sucessão ecológica alto, vai demorar muito. Mas só que poderemos fazer algumas coisas, algumas mudanças, rever conceitos e mudar a metodologia de trabalhar com a agricultura. E hoje existem alguns modos, como por exemplo fazer agrofloresta, trabalhar com a introdução da árvore nas lavouras, seja ela na criação de proteína, na produção de proteína animal ou no plantio de vegetais. Isso inspirado na natureza, pode ser que esses fatores sejam menos degradantes para o futuro do planeta. Vocês notou aí algumas plantas plantadas com exposição da terra e do sol, por não ter uma sucessão, as plantas murcharam. Mas esse foi só mais um exemplo